Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico e psicodramatista. Hoje pela manhã recebi um WhatsApp logo cedo de um paciente fazendo uma pergunta que para ele era uma dúvida crucial e para mim era uma obviedade. E aí me veio a ideia de conversarmos sobre isso. Há uma frase que eu li no livro de um filósofo francês chamado Edgar Morin. E tem uma epígrafe que ele cita um poeta chamado T.S. Eliot, que diz: onde está o conhecimento que se perdeu na informação e onde está a sabedoria que se perdeu no conhecimento? Ou seja, informação é só uma unidade. Conhecimento é você atrelar as informações e sabedoria é saber aproveitá-la da melhor forma produtiva na vida, a grosso modo. Ou seja, acumular informação sem o tratamento dela, que seria o conhecimento, gera problemas. E na área especificamente médica, e mais especificamente ainda na área psiquiátrica, com a quantidade de fontes que as pessoas têm acessível agora, principalmente o Google, mas os equivalentes, Siri, Google, Alexa, o que seja, as pessoas têm informação excessivamente. Conhecimento é o tratamento dessa informação, né? É conciliá-las, adequá-las e criticá-las. E o que acontece com a medicina, e particularmente com a psiquiatria? É que as palavras técnicas, ou seja, aquilo que é chamado de jargão técnico, ou seja, as palavras que são usadas dentro de um meio profissional, elas têm um conceito que para aquela profissão, para aquela categoria, o conceito é claro. Mas a palavra pode ser conhecida por outras pessoas, mas sem deter o mesmo conceito. Indo para a psiquiatria agora. Todos os nossos diagnósticos, todas as palavras que nós usamos, quase todas, sem exceção, são palavras de uso corriqueiro, de uso no cotidiano, de uso no dia a dia. Regra geral, as palavras que são usadas na área psiquiátrica, elas são muito usadas também como desqualificantes, né? Como forma de desqualificar o outro. Os diagnósticos psiquiátricos todos, por exemplo, são exclamações de xingamento. Né? Todo diagnóstico psiquiátrico já foi usado pelas pessoas para ofender, desqualificar, criticar alguém. Mas ainda temos uma outra situação. É que as palavras, por serem conhecidas, fazem com que, muitas vezes, o emissor, aquela pessoa que diz a palavra, no caso o psiquiatra, e diz a palavra, mas a palavra envolve um conceito. Conceito é tudo que a gente sabe sobre alguma coisa. Então, quando eu uso a palavra tranquilizante, por exemplo, para um paciente, essa palavra também é conhecida pelo paciente. Mas o conceito em que eu uso essa palavra, ou seja, o recheio dessa palavra, não sei, e frequentemente eu diria que na maioria das vezes não é o mesmo que o paciente entende. Portanto, as palavras são iguais, mas os conceitos podem e geralmente são diferentes. Então, qual é o porquê que eu comecei me referindo ao paciente, que para ele era uma dúvida crucial e para mim é uma obviedade? A pergunta dele foi: ele cita uma marca de um tranquilizante e pergunta: para que ele serve? Ele serve para o desânimo? Para que ele serve? Ou seja, geralmente as pessoas pensam que psiquiatria é uma especialidade fácil. Todo mundo é doido e todo remédio é tranquilizante. Isso é uma simplificação caricatural que eu estou fazendo, mas não está muito longe da verdade, não. As pessoas pensam assim mesmo, que quem vai ao psiquiatra, o único diagnóstico plausível e possível é loucura, e o único remédio que as pessoas conhecem a denominação é tranquilizante. Então a palavra tranquilizante virou um saco de gato que encobre todas as medicações. Do mesmo jeito que alguns diagnósticos em psiquiatria eles se tornam um saco de gato. Então, frequentemente, pessoas chegam dizendo: eu tenho um filho, eu tenho uma mãe, eu tenho depressão, por exemplo.
E essa palavra encobre 1000 outros diagnósticos psiquiátricos possíveis, mas que a palavra mais corriqueira, mais comum de ser usada no dia a dia hoje é depressão. Então, como ela é a mais comum, ela termina sendo uma palavra caixa, né? Ou seja, a gente precisa abrir para ver o que é que tem dentro, como eu costumo chamar. Tranquilizante é outra palavra caixa em psiquiatria. Toda medicação que alguém toma é tranquilizante. Então, hoje nós temos duas tarefas aqui nesse vídeo nosso. A primeira é lembrar de que comunicação, como já se diz os comunicólogos já dizem, comunicação não é aquilo que se diz, comunicação é o que é entendido pelo outro. Portanto, esse cuidado do psiquiatra ter clareza de que aquilo que ele está dizendo não só está sendo inteligível para o paciente, ou seja, ele entende a palavra, mas será que ele está entendendo a palavra dentro do mesmo referencial que eu estou usando? Então, por exemplo, tranquilizante, o ansiolítico, ele serve exclusivamente para ansiedade. Em psiquiatria, exclusivamente para ansiedade. Antidepressivo, ele serve para depressão. Mas aí entra uma dificuldade que aí parte de nós, psiquiatras, boa parte das vezes, não dos pacientes. É que uma mesma medicação em medicina pode ter múltiplos usos. Pessoas que tenham conhecidos que já tiveram infarte ou já tem risco de infarte, costumam usar ácido acetil salicílico, aspirina. A aspirina foi desenvolvida no final do século XIX, início do século XX, como um potente analgésico e um potente anti-inflamatório. Mas a cardiologia usa não como analgésico, não como anti-inflamatório, usa como para diminuir a agregação plaquetária e diminuir o risco da trombose, de haver um infarto. Então, imagine se um cardiologista dissesse a um paciente: eu vou lhe passar um analgésico para resolver seu infarto ou para prevenir seu infarto, o possível infarto. Seria estranho, ele não vai dizer isso. O paciente ouve isso como afinar o sangue, né? A versão popular de antiagregante plaquetário é afinar o sangue. O sentido é o mesmo, é evitar que haja o trombo. Mas esse dado de que uma mesma medicação pode ter múltiplos usos em medicina, mas muitas vezes fica preso dentro do entendimento não profissional, o primeiro entendimento. Então, no caso, o antidepressivo. Quando os antidepressivos se desenvolveram, principalmente no início da década de 60, 59 para cá, foram quando os antidepressivos se desenvolveram especificamente, a partir da década de 70, 80, você começou a ver que os antidepressivos tinham uma outra aplicabilidade. E quais seriam as duas outras aplicabilidades do antidepressivo? De alguns antidepressivos, não de todos. Eles poderiam ser e são o tratamento para transtorno de ansiedade, os transtornos de ansiedade que sejam crônicos. E para tratamento de TOC, do transtorno obsessivo compulsivo. Então, uma família dos antidepressivos, não são todos os antidepressivos, além de serem antidepressivos, também são úteis para tratar, úteis não, são a indicação principal para tratar os transtornos de ansiedade crônica e para tratar o TOC. Isso não faz dele antidepressivo, essa é a confusão que eu quero me referir, que muitas vezes o paciente tem essa dúvida: eu tenho depressão ou tenho ansiedade? Eu tenho depressão ou tenho TOC? Porque eu estou usando um antidepressivo. E muitas vezes somos nós próprios que usamos essa terminologia. Vou lhe passar um antidepressivo para o TOC. É um equívoco, porque a substância é a mesma, mas naquela finalidade ele não está sendo prescrito como antidepressivo, e sim para o TOC. Um paciente com transtorno de ansiedade generalizada, com transtorno de pânico, ele usará alguma dessas medicações. E ela não estará sendo usada como antidepressiva, ela estará sendo usada como uma medicação para o tratamento do transtorno de ansiedade. Então,
essa dificuldade do ser inteligível, de que a palavra que pode ser inteligível, mas o conceito precisa ser compreendido, isso é uma diferença importante, né? Um antigo psiquiatra chamado Miri Lopes, espanhol, que morreu aqui no Brasil, ele tinha uma definição bem elegante. Ele dizia que a palavra é o envoltório do conceito. Ou seja, o conceito é a parte interna, é o conteúdo, e a palavra é a parte externa. Então as palavras são conhecidas, e com essa multiplicidade de informações, como eu já me referi, as pessoas conhecem todos os termos, é só procurar, elas vão achar. E quando elas vão ao Google, e aí entra a frase de T.S. Eliot, a respeito de informação ser diferente de conhecimento, elas encontram multiplicidade de informação, linearmente. A função do profissional é ponderar essas informações. Por isso que aquilo que a pessoa observa ou lê nos motores de busca, os Google da vida, Siri, o Alexa e companhia, não são equívocos. Só que elas são lineares, elas não são ponderadas. É como nós olharmos, pegar o Google Maps, por exemplo, e ler e ver o mapa, ele plano, ou pedir para ver em relevo. São duas coisas diferentes. Quando nós olhamos o mapa em plano, ele não demonstra as alternativas que existem da topografia ambiente. É a mesma coisa consultar o Google. Ele vai nos dar um mapa plano. Ou seja, todas as informações possíveis daquela palavra estarão ali. Mas quais serão relevantes para o quadro dele? Essa capacidade de discriminar entre a multiplicidade de informações, e no caso do médico, essas informações decorrem do conhecimento prévio dele, da avaliação clínica que ele faz e da história que ele colhe. Quando ele faz isso, ele passa a ter um mapa que é 3D, em que ele pode ponderar as queixas clínicas para saber qual o grau de relevância, essa é a função do profissional, né? Discriminar os graus de relevância de cada queixa que o paciente traz e, ao mesmo tempo, ponderar a aplicabilidade ou não de uma determinada medicação. Porque, frequentemente, nós recebemos em consultório, como médicos, já o diagnóstico vindo do Google e o tratamento vindo do Google. Falta aplicar isso à pessoa. Para terminar, eu estava brincando com um paciente, né, a respeito disso. Eu disse, a diferença é que o profissional, ele não é preta porter, ele não faz o mesmo modelo para todas as pessoas. O Google é preta porter, é como se fosse uma moda feita para todas as pessoas, portanto, ela não se adequa a cada um especificamente. O profissional é como se fosse recorrer a um costureiro de alta classe, de alta categoria. Ele produz um alfaiate, um costureiro, o que seja. Ele produz para aquela pessoa o mesmo conhecimento daquele que produz para a multidão de pessoas. A diferença é o vestir, é o trajar, o caimento, como se diz em relação à roupa. A roupa comparada numa loja feita para todas as pessoas, eventualmente pode ter um caimento bom. A roupa produzida especificamente para a pessoa sempre terá um caimento bom, ou tem muito mais chance de ter um caimento bom, porque foi produzido para ela. Pode ser o mesmo tecido, os mesmos implementos, todas as coisas, os complementos, tudo serem iguais, mas foram produzidas para. É aí que entra a diferença do conhecimento para a informação. O paciente traz, na maior parte das vezes, múltiplas informações adquiridas nesses motores de busca, mas ele precisa passar pelo crivo do profissional, que é que vai ponderar e ter esse mapa em 3D e transformar uma roupa de, vamos dizer assim, de departamento numa roupa feita, produzida para aquela pessoa. O caimento é que é importante. Na área médica, o que seria o equivalente do caimento da roupa seria a tolerabilidade e a eficácia. As duas coisas que nós perseguimos como profissional, tolerabilidade e eficácia. Tchau.